Você fez letras ou não? Fiz letras, Fiz português e inglês. Tem algum poeta favorito? Cara, eu gosto de Albert Camus. Olha... Mas isso não quer dizer tanta coisa assim não, tá, Duda? Eu estudei isso faz tanto tempo. Eu gosto do Augusto dos Anjos. É? Lembra dele? Lembro. O poeta do Verme? Lembro. Vou declamar um poema pra você. Vai. Primeiro, dizer que eu fiquei muito à vontade aqui e te agradecer. Obrigado. Porque pra mim, eu tava falando isso, conversar pra mim, assim, é algo muito difícil. Sempre foi muito difícil da minha vida. Sempre fui uma pessoa super antissocial. Olha o que acontecia. Eu nunca contei isso pra ninguém, só pra minha psicóloga. Tá. Eu dava aula no Colégio Bernoulli. Dei aula por 15 anos lá. Eu dava as aulas, aí eu tinha um intervalo. Sabe os professores? No intervalo eu ia pra fora da escola, ficava andando ao redor do quarteirão, porque o socializar era muito complicado. Dar aula é bom, vou lá, personagem, dou aula e pronto. Mas conversar com as pessoas sempre foi muito difícil. Eu fiquei minha vida, minha infância toda sem ter amigos, a adolescência, sempre fui uma pessoa muito centrada em mim mesmo. Então, sentar e conversar com alguém que a gente está fazendo aqui agora, por esse tempo, para mim é extremamente difícil. Eu recebi... eu também nunca falei isso para ninguém, só para você, porque você é um cara massa. Obrigado, valeu. Eu recebi tem uns 2 meses um diagnóstico de autismo e de superdotação. E aí, para mim, foi muito revelador, porque o remédio que me mostraram é que para eu ser mais eu mesma, sabe? Então, isso aqui eu não falaria para nenhum lugar, porque, em tese, eu ia criar um personagem aqui para ficar falando. E eu sempre antes, eu abri meu coração. E quando eu tinha que falar com as pessoas, qualquer pessoa, eu decoro o que eu vou falar. Então, eu vou conversar com qualquer pessoa com tudo decorado. Isso é um peso para mim absurdo. Esse foi o primeiro podcast que eu falei, não vou decorar nada. Boa. Nada, vou vir assim na tora. Aí me propus a fazer isso, não vou ler, porque eu fazia o roteiro, sabe? E aí não ficava conversa, ficava tipo assim, discurso meu. Mas assim, é isso, eu ia declamar poema, vou declamar um poema pra você também. Vai. Do Augusto dos Anjos, porque eu gosto de declamar poema. E eu tenho que ser mais eu mesmo, assim. Boa. Tá? Psicologia de um vencido, que é a visão trágica minha da vida. Peraí, desculpa. Pode. Tá aqui. Dali. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro, desde a epigênese da infância, a influência má do signo dos zodíacos. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. E me sobe à boca uma ânsia, análoga à ânsia, que se escapa da boca do cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come, e a vida em geral declara guerra. Anda a espreitar meus olhos para roê-los, e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Eu nunca faria isso antes, fazer essa postura, porque eu achava que eu sou uma deputada federal, tinha que fazer uma personagem legal e tal. Hoje eu tô assim, foda-se, velho. Isso me fazia mal. Eu tive depressão minha vida toda. Eu tenho depressão desde a infância. Infância, adolescência, vida adulta. A depressão minha vida inteira por eu querer construir uma personagem. E a transição é justamente como chutar essa porta inconscientemente lá atrás. E aí fica quem está acompanhando, sabe? E como eu sempre tive muita depressão, esses processos, aí eu nem reconhecia que eu tinha depressão, porque achava que isso era algo meu, que eu sempre tive, e sempre achei, eu sou uma pessoa doida, né? E aí nisso eu fui conversar com... nos últimos meses a depressão aprofundou muito, aí eu fui ao psiquiatra. Falei, vou fazer mais uma transição. Nunca tive a psiquiatra. Falei, Por quê? Coisa de maluco? Eu tinha visão crítica à psiquiatria. Porque achava que a psiquiatria, pela história da psiquiatria, é uma história muito trágica de pessoas que são diferentes serem patologizadas. É uma história muito violenta a história da psiquiatria. Então tinha isso em mim. Aí esse ano eu virei achar, falei, não, coisas que eu não fazia, eu vou fazer. Então eu não corria. Falei, vou começar a correr. Falei, tratar a minha depressão. Cometeu esse erro também? Cometi esse erro. Saúde mental, vou tratar. Aí fui ao psiquiatra pela primeira vez na vida.
E a transexualidade foi tratada como doença até 2018, doença mental até 2018, pela psiquiatria. Então tinha uma aversão. E aí o psiquiatra foi, me deu um remédio, mudou minha vida, positivamente. E ele falou, nós temos que fazer agora um outro exame, que é o exame para saber se eu tinha ansiedade, o que era. E aí do exame, que era a avaliação neuropsicológica, que demorou 3 meses, chega ao diagnóstico de autismo e o diagnóstico de altas habilidades. E o diagnóstico, ele é meio, não é fim. E ele foi meio para mostrar que eu ter dificuldade para conversar com os outros é ok. Isso não é um problema. Total. Eu não tenho que me forçar para uma coisa. Mas, Duda, tem tanta coisa nesse campo que, para pessoas da nossa idade, são tabus mesmo. Pra eu ir a um psicólogo pela primeira vez, a minha esposa teve que marcar e me obrigar a ir. E aquilo me transformou mesmo, pra valer. Massa. Quando eu entendi o que estava acontecendo ali, nossa, pra mim foi... Cara, então existe isso? Tem como... Isso daqui é uma regra da vida que existe, que eu posso me beneficiar disso? Porque pra mim até então, quando eu falo assim, por que isso aí era coisa de maluco? Porque era o que eu ouvia, isso daí é coisa de maluco. Tu vai no psicólogo? Aí tu fica, porra, não sei se eu quero ser maluco, né? Então acho que eu não quero ir no psicólogo, no psiquiatra e tudo mais. Mas o que eu quero dizer é que pessoas da nossa idade chegam até aqui com uma porrada de tabu, no fim das contas, coisas que eu ouvi do meu pai, da minha mãe ao longo da vida e que, inclusive, psicólogos e até observações da vida, e como eu tenho a vantagem, um puta privilégio, de poder conversar com diferentes pessoas, todas incríveis, quase diariamente, então se eu me mantivesse o mesmo, eu acho que tô fazendo errado, manja? Então, a ideia de tudo isso acontecendo na minha vida me deu essa perspectiva nova de poder olhar para todos os tabus e todas as coisas que eu acreditava firmemente por uma outra perspectiva. E perceber que eu acho que hoje o que rege, inclusive, a maneira como funciona o Flow é justamente isso, que eu tenho uma lente que eu uso para enxergar a realidade. E essa lente ela é definida pela minha trajetória, pela minha vida, de onde eu vim, o que eu aprendi enquanto jovem e até os meus 40 anos agora. Isso é verdade para todas as outras pessoas. Todas elas terão, idealmente, uma lente diferente ou não idêntica para enxergar a realidade. E ao perceber que a sua lente de enxergar a realidade é possivelmente muito diferente da minha, é aí que eu vejo a riqueza da interação humana. Que a gente consegue evoluir o que a gente acredita. Evoluir pode, inclusive, não significar, nesse sentido, uma mudança, e sim ou talvez seja uma mudança, mas uma solidificação do que eu acredito ao testar as minhas ideias com você. Sim. Mas também pode me colocar numa posição de mudar o que eu acredito ou adicionar uma nova perspectiva para que eu repense, né? É mais ou menos para isso que existe o Flow, que as pessoas que assistem a gente, que o meu sonho é que elas confiem na curadoria que a gente faz aqui, porque é feito com esse ideal na cabeça, que olha como é possível a gente pensar diferente e trocar ideia. Olha como é normal que existam várias perspectivas para um mesmo assunto, sabe? Desculpa o monólogo. Não, mas eu quero te parabenizar pelas transições pelas quais você passou.